boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você e com a sua casa nessa noite. Amém? Nós estamos começando mais um Adorando em Casa, esse tempo gostoso que nós passamos juntos aqui de adoração ao Senhor. Nós que somos mais que uma igreja, nós somos uma família. E aqui na IBCP nós temos uma declaração de propósito. Nós existimos para amar a Deus, acolher as pessoas e servir a cidade. E você é muito bem-vindo. Queria pedir que, se você puder, tire uma foto, grave um vídeo do nosso Adorando em Casa, compartilhe no seu Instagram, no seu Facebook e não deixe de nos marcar no Instagram, que é @IBCPalmeiras. Isso é uma forma de outras pessoas também conhecerem o trabalho da nossa comunidade. Que Deus te abençoe e que essa seja uma noite de celebração e de adoração ao nome do Senhor. Vamos juntos adorar o Senhor. A graça e paz, igreja, muito boa noite. Estamos muito felizes de estarmos reunidos aqui mais uma vez. E dessa vez é uma alegria pra gente que a gente está com a nossa banda completa, quer dizer, quase completa, mas a maioria do pessoal aqui. E a gente fica muito feliz de alguma forma reunir a nossa igreja de novo, mesmo que vocês daí e a gente daqui, é mais uma forma da gente se juntar para celebrar e para agradecer, para adorar ao nosso Deus juntos. E eu queria te convidar nessa noite você se levantar aí de onde você estiver, do sofá, da cadeira, de onde você estiver, e cantar com a gente essa canção que nós vamos dizer agora o quanto o nosso Deus é bom. Nós sabemos que Ele é bom e nós estarmos reunidos aqui nessa noite é um motivo, é uma dessas razões da bondade de Deus. Então eu quero te convidar a você cantar com a gente nessa noite e dizer o quanto Ele é bom e adorá-lo. Amém? Vamos cantar juntos. Eu proclamarei que Tu és bom, Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom, Tu és bom. Com meu coração
todos vou contar tua bondade, eu sei, me acompanhará. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei, sim eu gritarei que tu és bom pra mim, yeah. Tu és bom, Senhor. Tu és Bom, meus irmãos, eu quero reforçar com você alguns avisos. O mais importante deles é o nosso aniversário. Dia 30 de agosto, nós vamos comemorar 40 anos da IBCP. Irmãos, lembrando que a nossa celebração vai ser online, como nós já temos feito aqui no Adorando em Casa. Então, dia 30/8 às 19 horas, aqui no YouTube, como é de costume. Irmãos, tem uma ação que nós vamos fazer do Vida Solidária que também está integrada aos nossos 40 anos. No dia 30, de 9 da manhã às 15 horas, às 3 da tarde, você pode trazer a sua doação do Vida Solidária, que são alimentos e roupas que nós vamos doar para uma organização que trabalha na Ventosa. Nesse período, você pode trazer a sua doação, você vai receber uma lembrancinha dos nossos 40 anos e você vai poder conhecer o nosso novo espaço de culto. Lembrando que tudo isso com o máximo de segurança. Depois os irmãos vão receber todas essas orientações ao longo dos próximos dias, mas vai entrar uma família por vez, nós teremos medição de temperatura, nós teremos um totemzinho de álcool em gel, enfim, toda a segurança necessária para este dia. Então queria que você que é membro da IBCP se organizasse para esse dia. Eu sei que os irmãos sabem que nós evitamos o máximo qualquer tipo de encontro, mas são nossos 40 anos e vai ser tudo feito com muita segurança. Então eu queria contar com você e a sua família. Os demais avisos são os de praxe. Toda quarta-feira, 21 horas, no @IBC Palmeiras no Instagram, tem a live com o pastor Serginho. Na sexta-feira, às 20 horas, a nossa célula online. E no domingo, às 17 horas, a nossa escola bíblica online. Tudo isso no Instagram, @IBC Palmeiras. E todo domingo, 19 horas, esse tempo gostoso, que é o nosso Adorando em Casa. Eu conto com você em todos esses nossos encontros. Que Deus te abençoe. Um momento muito feliz e muito alegre do nosso Adorando em Casa é o nosso momento da generosidade. Queria te convidar nesse momento a ser generoso. Nós entendemos aqui na IBC Palmeiras que Deus quer muito mais do que 10% do nosso salário. Deus quer a nossa vida. Deus quer que todos os nossos bens e os nossos recursos sejam usados para a promoção da justiça e para que o nome do Senhor seja glorificado por meio daquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Esse mês, irmãos, nós temos um motivo muito especial, que é a nossa reforma e os nossos 40 anos. E todo mês de aniversário na IBCP já é uma cultura nossa pedir que você faça uma oferta de gratidão a Deus pela vida da nossa igreja. Se eu te perguntasse se você tem algum motivo para agradecer pela nossa comunidade, se a nossa comunidade tem abençoado a sua vida, a sua casa, eu tenho certeza que você me diria que sim. E os irmãos sabem que nós passamos e estamos passando ainda por uma grande reforma no nosso espaço de culto. Então gostaria de convidar você a fazer uma oferta de gratidão nesse mês de agosto. Uma oferta além da que você faz geralmente, que é usada para pagamento dos nossos investimentos mensais. Pastor, quanto é? O que Deus colocar no seu coração. Seja generoso, seja grato. Nós não pedimos que você dê nada além
do que você pode, nem do que vai faltar na sua casa. Eu não estou pedindo para você deixar de pagar uma conta para ser generoso na igreja, não. Aquilo que você puder, aquilo que estiver ao seu alcance, e que você possa dizer assim, isso aqui é uma oferta de gratidão por tudo que a IBCP representa na minha vida e da minha família. Aqui você encontra todos os dados da nossa conta, pedimos que, se você puder, nos envie o comprovante para que a gente possa identificar a sua oferta. Se você não puder, fique em paz, fique tranquilo, que Deus te abençoe da mesma forma, em nome de Jesus. Convido você a orar ao Senhor nesse momento, junto comigo, engrandecendo ao nome do nosso bom Deus. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus, Pai de graça, mais uma vez nós te rendemos todo louvor e glória. Obrigado por este momento de celebração, quando juntos, ó Deus, o teu povo se reúne em tantos espaços, tantos lugares, ó Deus, e o Senhor vai se fazendo presente, ó Pai, em cada um desses espaços. Nós engrandecemos o teu nome, rendemos a ti, ó Deus, toda a honra e toda a glória. Derrama sobre nós mais uma vez da tua graça e da tua bondade e receba, ó Deus, os nossos louvores. Ajuda-nos a entender a palavra do Senhor que virá aos nossos corações nesta noite. Te agradecemos no teu nome, no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. É pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora nessa noite, Jesus. Que o teu reino, Deus, se faça no nosso meio, o teu reino de justiça, de igualdade, de bondade. Deus, que o teu reino, Deus, esteja presente entre nós. Nós te adoramos, Deus, nós te adoramos e queremos bendizer o teu nome nessa noite. Nós queremos dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é soberano e que a tua igreja te adora, Jesus. Seja conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa série de conversas sobre o cristão ateu. Quando você crê em Deus,
mas vive como se ele não existisse. Nós temos conversado sobre atitudes, posturas que nós temos que muitas vezes refletem uma espécie de ateísmo. Nós temos visto que é possível frequentar a igreja por muitos anos e viver como um cristão ateu. Tem sido muito legal perceber pessoas dizendo: pastor, quanto ateísmo existe ou existia na minha vida, como eu tenho sido abençoado, como o Espírito Santo de Deus tem me visitado, e eu glorifico muito a Deus porque tudo isso é graça de Deus. Perceber como a nossa igreja tem caminhado tão bem, apesar de não estarmos nos reunindo presencialmente em um local. Isso prova que igreja é muito mais do que um templo, e o Espírito de Deus, ele não pode ser domesticado, preso, mas onde há cristãos reunidos no nome do Cristo, ele ali se manifesta. E hoje nós vamos conversar sobre quando você crê em Deus, mas busca a felicidade a qualquer preço. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um ídolo de nossa geração, um ídolo chamado felicidade. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 112. Salmo de número 112. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Se você quiser, anote aquilo que a gente vai conversar para que você possa revisitar durante a semana. Salmo de número 112, nós leremos a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Bom, aqui o salmista nos dá uma melhor definição do que é uma verdadeira felicidade. Mais para o final a gente vai voltar nesse texto para conversar um pouquinho sobre ele. Mas, irmãos, todo ser humano tem um medo. Eu tenho esse medo e você tem esse medo. Que é o seguinte: de chegar ao final da sua vida e perceber que não foi feliz. De chegar ao final da sua vida, como nós conversamos semana passada, e perceber talvez que a escada por onde subiu foi escorada numa parede errada. Todo ser humano tem esse medo de chegar ao final da sua vida e perceber que não foi feliz. Bom, só existe um problema nessa ideia, que é o nosso conceito de felicidade. Muitas vezes o nosso conceito de felicidade não é derivado do Evangelho. E isso acontece inclusive com nós cristãos. Eu tenho percebido, conversado e visto que muitas vezes o conceito que os cristãos têm de felicidade não é um conceito de felicidade do Evangelho. É um conceito secularizado, é um conceito mundanizado, se é que existe essa palavra, mas é um conceito que não sai da Bíblia Sagrada e que não sai do Cristo. Porque a nossa cultura, meus irmãos, não sabe o que é felicidade. A nossa cultura não sabe o que é uma verdadeira felicidade. As pesquisas já nos mostram que o que as pessoas chamam de felicidade nada mais é do que picos de prazer. São momentos que dão à pessoa uma sensação gostosa e ela diz que isso é felicidade, mas não é felicidade, aquilo é um pico de prazer. E aí, as experiências que muitos acreditam ser uma experiência de felicidade é algo que passa, é algo muito rápido, que logo se dissipa e devolvem a pessoa ao seu estado padrão. Então, quando as pessoas estão falando de felicidade, elas estão falando desses picos de prazer, que são picos que já se vão. Ela experimenta aquilo por alguns minutos, talvez por alguns dias, mas logo volta ao seu estado original. O problema disso é que isso se torna um ciclo vicioso. E aí as pessoas estão sempre atrás de um novo pico de prazer.
É um ciclo que não termina. É um ciclo onde aquela pessoa está a todo tempo atrás dessa nova sensação gostosa que lhe dá sentido para a vida. E é nisso que muitas pessoas entram, por exemplo, no caminho dos vícios. Nessa tentativa de viver desses picos de emoção, ela vai atrás de uma outra dose, ela vai atrás de um outro copo, ela só quer mais um, e aí quando ela acorda para a realidade, ela se vê totalmente envolvida por um vício ou por algo que faz mal à sua vida. E sabe, meus irmãos, que se nós não tomarmos cuidado, nós cristãos entramos por esse mesmo discurso. Mas nós temos um agravante, que se a gente não tomar cuidado, a gente coloca uma palavra, que é uma pessoa, no nosso discurso. Sabe qual é a palavra? Já matou a charada aí da sua casa? É a palavra Deus. Nós cristãos, se não tomarmos cuidado, nós começamos a colocar Deus nesse processo. Por exemplo, é comum a gente ouvir cristãos dizendo: Deus nos criou para sermos felizes. É o mesmo discurso, é a mesma tentativa, a mesma corrida atrás de picos de prazer, com a diferença de colocar Deus dentro dessa equação. Bom, quando eu digo que Deus nos criou para sermos felizes, existe aí um problema, porque eu coloco a felicidade como um fim último da vida. E se o meu conceito de felicidade é secularizado e mundanizado, eu vou fazer da felicidade um ídolo, a qual eu vou passar a minha vida inteira perseguindo, porque Deus me criou para alcançar este lugar chamado felicidade. Embora, meus irmãos, é verdade que Deus quer nos abençoar, que Ele tem grandes planos para a nossa vida, nós entramos num território extremamente perigoso quando acreditamos que o plano máximo de Deus é nos fazer felizes. Na condição de cristãos ateus, podemos ter uma leve confiança em Deus, bem leve, e acreditar e buscar a felicidade como uma convicção a qualquer preço. Bom, eu acredito em Deus, mas eu estou aqui para ser feliz. Então Deus é só uma parte do processo. E aí é um problema, porque isso inverte totalmente o papel de Deus na nossa vida. Bom, se Deus me criou para ser feliz, qual é o papel de Deus na minha vida? Você já entendeu onde é que eu quero chegar, né? Se Deus me criou para ser feliz, o papel de Deus na minha vida é me fazer feliz. Deus se torna, então, o meu servo. Deus se torna, então, alguém que existe para me fazer feliz. E aí, quando Ele não me faz feliz, eu me revolto, eu determino, eu dou ordens para Ele. Eu saio da condição de alguém que foi criado para ser servo desse Deus, para ser servido por esse Deus. E toda vez que Ele não me serve, toda vez que Ele não produz em mim uma sensação de felicidade, eu me frustro com Ele. Deus se torna para nós quase que uma máquina de refrigerantes, onde eu vou lá e eu pego o que eu quero. Se depositarmos dinheiro suficiente, se fizermos um sacrifício, se fizermos a oração correta, Ele é essa máquina de refrigerante que existe para me dar aquilo que eu quero. Bom, e nessa busca muita gente se frustra com Deus. Muita gente se aproxima de Deus como esse caminho para a felicidade última e se frustra, pois se aproximam de Deus somente como um meio para ser feliz.
Pessoas que acham que quando tiverem determinada bênção é que serão realmente felizes e Deus é o meio para alcançar essa bênção. Bom, irmãos, mas nós já caminhamos aqui na IBCP bastante para entender que Deus não trabalha assim. Que a lógica de Deus é uma lógica diferente. A lógica de Deus não é uma lógica de mercado. Que você dá para ser abençoado. Embora a gente saiba que Deus é gracioso e sempre faz isso. Mas quando a gente se aproxima de Deus como um meio, temos aí um enorme problema, porque, além de tudo, o nosso conceito de felicidade é um conceito deturpado. Por isso que hoje eu queria falar com você sobre felicidade. Eu queria te dar 3 conselhos sobre a felicidade. Anota aí, vai, 3 conselhos sobre a felicidade. O primeiro conselho que eu quero te dar é cuidado com os falsos caminhos que conduzem à felicidade. Cuidado com os falsos caminhos que conduzem, entre aspas, à felicidade. Irmãos, hoje são vendidas para nós várias formas de enxergar a vida com a promessa de uma vida feliz. São várias as propostas. Quais são uns dos caminhos? Alguns caminhos que são vendidos para nós como um caminho para a felicidade. Um deles, uma das características do nosso tempo, é o que é chamado de hedonismo. Muitas pessoas entram no caminho do hedonismo achando que é um caminho de felicidade. O que é o hedonismo? É a ideia de que vale tudo desde que você seja feliz. O fim último da sua vida é ser feliz. Não importa o que você faça, o que você pensa, quais são suas posturas. O importante é que você esteja bem. O importante é que você seja feliz. E aí o prazer é colocado como um Deus absoluto. Se te gera boas sensações, está tudo certo. Vá, por exemplo, em uma livraria, quando você puder, principalmente quando passar esse tempo de pandemia, mas você pode também dar uma busca aí no Google e você vai ver quantos títulos você vai encontrar com o seguinte tema: como ser feliz. Virou um produto, né? E a maioria deles vai te trazer receitas mágicas de como ser alguém feliz. Essa ideia do hedonismo, ela está presente em todo o tempo. As nossas músicas, as músicas que nós chamamos de seculares, eu não gosto desse termo, mas só para você entender, é cheia de hedonismo. Esses dias eu estava ouvindo uma rádio e nela estava passando uma música que dizia que se tem sentimento não é adultério. Você consegue perceber que absurdo é isso que está sendo dito e cantado? O que está por trás disso é o hedonismo. Bom, se existe sentimento, se te gera um negócio gostoso, se te dá prazer, isso é o fim máximo da vida. Não tem adultério nisso, não tem nada de errado nisso. Tá vendo? Esse é o caminho do chamado hedonismo. Não tem problema você cair bêbado pela rua. Não tem problema você ficar viciado em jogo. Não tem problema você fazer isso que você sabe que não deveria fazer. Se está te gerando um sentimento de prazer, um sentimento gostoso, continue, porque esse é o fim máximo da vida. O Deus absoluto de nossa geração é o prazer. Isso é um caminho erradíssimo e perigosíssimo. Mas sabe que esse hedonismo, esse tudo pelo prazer, influencia inclusive a teologia das igrejas evangélicas. As nossas igrejas estão encharcadas da ideia de que existe um Deus que existe para fazer os seus seguidores felizes. Existe um Deus que existe um Deus para que os seus seguidores tenham sentimentos gostosos de prazer. Não é incomum a gente ouvir
no rádio e ver na televisão gente dizendo: Deus quer que você seja feliz, você merece o melhor dessa terra, você nasceu para ser cabeça, você não nasceu para ser cauda. O que é isso? É uma teologia influenciada pelo hedonismo, por essa ideia de que nós vivemos para experimentar sensações de prazer e sermos felizes. Esse hedonismo, por exemplo, influencia a nossa leitura da Bíblia Sagrada. Nós muitas vezes temos uma geração que não se importa muitas vezes com o que a Bíblia diz a respeito de determinado assunto. O que importa é que você seja feliz. A gente é capaz de olhar para a Bíblia Sagrada num assunto que é muito claro, não há dúvidas, e a gente diz: mas eu não acredito nisso não. Isso aqui que eu estou lendo não me gera uma coisa boa. E aí é um problemão, porque a palavra de Deus vai dizer que a Bíblia Sagrada, ela penetra o nosso coração. Tem hora que a Bíblia entra rasgando, tem hora que a Bíblia entra para botar 2 pés no nosso peito, de voadora, para dizer: olha, isso aí, esse caminho que você está trilhando é um caminho perigosíssimo, erradíssimo, isso aí é caminho de morte. Mas se não gera uma boa sensação, a gente diz: não, esse texto aqui não. Mas quando é promessa, aí a gente diz: coisa boa, Deus está falando comigo. Está vendo como é que o hedonismo, ele muda tudo em nossa vida? Então nós devemos andar muito atentos quanto a isso. Precisamos entender, irmãos, que a nossa forma de olhar para a vida, já falei isso muitas vezes em nossas mensagens, é o Evangelho. A nossa cosmovisão, o nosso jeito de ver a vida, o óculos que nós colocamos, é o óculos do Evangelho, do Cristo. Então ande muito atento quanto ao hedonismo. Sabe que um outro caminho que nós temos trilhado, perigosíssimo, em busca da felicidade, é o materialismo. A ideia de que quando termos determinada coisa, nós seremos plenamente felizes. Quando eu alcançar aquilo, é que eu vou ser feliz. É a ideia de que eu preciso daquele sapato. Eu não sou feliz porque eu ainda não tenho aquela casa. Eu não sou feliz porque eu ainda não tenho aquele carro ou qualquer outro objeto material que possa me fazer feliz. Veja, por exemplo, as campanhas de marketing da televisão ou em qualquer outro meio. É sempre te vendendo felicidade. Perceba como é desse jeito. Quando você tiver a casa própria, aí aparece lá a família sorrindo. Quando você tiver esse carro, aí aparece lá o rapaz com um mulherão, os 2 felizes, óculos escuros. O que eles estão te vendendo? Estão te vendendo essa sensação de felicidade. Mas você sabe que depois que você compra, essa sensação dura só um pouquinho. Mas eles não te contam isso. Então veja que a nossa cultura e toda a estratégia por trás da nossa cultura é de que se você tiver alguma coisa que está lhe sendo proposto, você vai ser feliz. E isso é uma loucura tão grande, irmãos, que nós somos capazes de nos endividar, de entrarmos por caminhos que nós vamos pagar um alto preço por anos, julgando que aquilo que não temos e não tínhamos até 5 anos atrás, até 2 anos atrás, e éramos felizes, mas nós achamos que aquilo que agora está diante de nós é o que vai nos fazer felizes, mesmo que isso nos traga lá na frente um prejuízo absurdo. E não só um prejuízo financeiro, mas emocional, um prejuízo para a família. Então veja que o materialismo é um caminho muito perigoso, porque no materialismo a felicidade nunca está aqui e agora. No materialismo a felicidade sempre está lá e além. A felicidade é sempre um lugar que você vai chegar, é sempre uma coisa que você vai ter, que você ainda não tem, mas que agora está lhe sendo vendido com cara de felicidade. Mas a gente sabe que isso não nos deixa felizes. Sabe um outro caminho perigoso que nos é vendido, além do hedonismo, do materialismo, é o comodismo. E por comodismo,
eu estou chamando aqui de circunstâncias pacíficas. Está nos sendo vendido que um conceito de felicidade, que você vai ser realmente feliz quando você não tiver nenhum tipo de circunstância que te tire da sua zona de conforto. Então, se você não gosta do seu emprego, sai do seu emprego. Se o seu chefe chamou a sua atenção, vá trabalhar para outro chefe. Se a matéria escolhida na faculdade, você não está difícil demais, esquece essa matéria para lá. Se existe algum tipo de relação que está te dando um pouco de trabalho, deixa essa relação para lá, acaba com essa relação. Nós vivemos nessa era das relações descartáveis. Se exige tempo, se existe esforço, se nos tira da nossa zona de conforto, nós queremos abandonar. Nós não queremos trabalho. Um sinal muito claro disso para mim na nossa geração é o ficar. O que é o ficar? É beijar na boca por beijar na boca, é amasso por amasso, sem compromisso, sem trabalho para ninguém. É só um pico de prazer, é só um pico daquela sensação de estar com alguém, mas que também logo se vai. O grande problema é que se nós não pararmos com isso, com essa ideia de que tudo que vai nos fazer felizes não vai nos dar trabalho, nós vamos terminar a vida sozinhos. Nós vamos descartando tudo aquilo que nos tira da nossa zona de conforto e o final da vida é uma infelicidade e uma solidão. Então, é importante você entender uma coisa. E aí é o segundo conselho que eu quero te dar. Viu aí os caminhos perigosos que nós temos na nossa geração? Agora eu queria te dar um segundo conselho. Eu queria que você entendesse que nenhuma dessas coisas vai te fazer feliz. Nenhuma dessas coisas vai te fazer feliz. O grande problema, irmãos, de vivermos assim, é que se nós depositarmos a nossa confiança em algo ou alguém, entraremos em um ciclo vicioso que nunca vai ter fim. Estaremos sempre atrás de um carro novo, de uma casa nova, de um relacionamento novo, de um trabalho novo, de uma emoção nova. Nunca seremos felizes e sempre estaremos achando algo que ainda está faltando. E aí nós começamos a dizer coisas do tipo: se eu fosse mais magro, se eu fosse mais gordo, se eu fosse mais alto, se eu fosse mais baixo, se eu fizesse tal cirurgia, então a felicidade está sempre para além. E buscar, irmãos, a felicidade a qualquer preço, viver nessa lógica de que eu nasci para ser feliz, parece um excelente projeto de vida. Mas a Bíblia já nos orientou em Mateus capítulo 14, versículo 12, que há caminho que parece certo ao homem, mas no final é um caminho de morte. Se não tomarmos cuidado, passaremos a vida toda correndo atrás de algo ou alguém que achamos que é a nossa felicidade, para no fim descobrirmos que não fomos felizes. Então nós precisamos, irmãos, entender o que para Deus é ser feliz. Se ser feliz é o que a sociedade diz que é, Deus não quer que nós sejamos felizes. Você entendeu o que eu falei? Se ser feliz é o que a sociedade está dizendo para nós, aqueles caminhos que eu acabei de conversar com você, é isso, eu não tenho dúvidas em afirmar que Deus não quer que nós sejamos felizes, porque esse conceito de felicidade está completamente equivocado. Isso acontece, irmãos, porque às vezes o que consideramos capaz de nos fazer felizes é o oposto do que Deus deseja para nós. Às vezes nós estamos olhando para alguma coisa e dizendo aquilo ali vai me fazer feliz, e é completamente o contrário do que Deus espera dos seus filhos, porque a lógica de Deus é diferente. Lembra quando nós conversamos sobre a justiça de Deus? A ótica de Deus é diferente.
Se aquilo que entendemos, irmãos, que nos trará felicidade for algo que nos fará infelizes, Deus pode não nos dar o que pedimos. Deus quer sempre o nosso melhor. E aí eu queria te falar 2 momentos quando Deus não quer que sejamos felizes. Primeiro, Deus não quer que sejamos felizes quando isso nos leva à prática de algo errado ou insensato. Se algo que você vai fazer, se algo que você quer adquirir, isso for algo errado ou insensato, Deus não quer que você seja feliz. No plano divino, irmãos, o fim nunca justifica os meios. No plano divino, o fim nunca justifica os meios. Ah, não, isso aqui que eu estou fazendo é errado, mas lá no final ele vai me trazer felicidade, ele vai me dar comodidade. Bom, isso para Deus não importa. Isso é como um exemplo para a gente entender isso. É quando você está em algum lugar e aí passa uma criança correndo e aí a mãe diz: fulano, para de correr. Ô fulano, não sobe aí não, você vai machucar. Bom, passados alguns instantes, você já sabe qual é o resultado, né? Volta o menino chorando, e aí, se a mãe for brava igual a minha foi, ela vai dizer assim: eu te avisei. Então, quando, irmãos, nós agimos nessa busca pela felicidade, fazendo algo que é imoral, errado, insensato, o que acontece é exatamente o mesmo. O prazer da desobediência não compensa o preço final que foi pago. É como essa brincadeira da criança. Muitas vezes nós somos como elas, olhamos para o pecado, olhamos para o prazer e dizemos: nossa, vai ser um máximo de felicidade. Mas o resultado disso não compensa. Então Deus não quer que você seja feliz quando você faz algo errado. Deus também não quer que sejamos felizes quando a nossa felicidade se baseia nas coisas desse mundo. Quando a nossa felicidade se baseia nas coisas desse mundo. Irmãos, existe uma coisa que me entristece tanto, uma coisa que me entristece muito como pastor, é perceber como existem cristãos que têm a sua mente secularizada. Como tem cristãos que sabem o que Jesus ensinou, que sabem o que o Evangelho diz, mesmo assim eles preferem pensar como um não cristão. Falas e posturas, como se nunca tivessem ouvido Jesus. Por exemplo, não para de crescer o número de divórcios. Não para. O índice de cristãos que se divorciam é igual e já está se tornando superior ao de não cristãos. E sabe uma das frases que eu mais tenho ouvido de uns anos para cá? Quando eu pergunto: por que você quer se divorciar? Ah, pastor, eu vou me divorciar porque eu não estou feliz. Ah, irmãos, a minha vontade é de chorar. Porque quem foi que disse que a gente casou para ser feliz? Isso não está na Bíblia Sagrada, não. A gente ouviu isso de algum outro lugar que não é da Bíblia Sagrada. Claro que ninguém casa para ser infeliz a vida toda, mas boa parte do casamento não gera uma coisa gostosa, mas a gente fez um compromisso diante de Deus e das pessoas, de honrar um compromisso. A gente não casa para ser feliz. Aliás, projetar no outro a minha felicidade é um absurdo, é quase um crime. Porque se eu não for feliz comigo mesmo, o outro é incapaz de me fazer feliz. É impossível. Então esse conceito de que a gente casou para ser feliz é um conceito secularizado, não é da Bíblia Sagrada. O amor da Bíblia Sagrada é paciente, é bondoso, ele não se ira facilmente. O amor da Bíblia Sagrada é um amor sacrificial. O homem ama a sua mulher como Cristo amou a sua igreja.
E vou te falar, hein? Boa parte do ministério de Jesus, ele não amou a igreja com uma sensação de prazer. Foi sacrificial. Então Jesus não amou a igreja porque isso fazia ele feliz. Ele amou a igreja porque é assim que se ama. Eu te dei só o exemplo do casamento porque é só um de muitos pensamentos que nós temos que são secularizados. Não é a ótica do Evangelho, não é a ótica da Bíblia Sagrada. Então, quando a nossa felicidade se baseia nas coisas desse mundo, Deus não se agrada da nossa felicidade. Muitas vezes a nossa felicidade é baseada no mundo e isso não é felicidade. Mas eu queria te dar o terceiro conselho sobre felicidade. Que é, Deus não te fez para ser feliz. Ei, gente, agora vocês vão querer me pegar depois. Deus não te fez para ser feliz. Talvez isso te assustou, né? Mas aprenda uma coisa. Deus não quer que sejamos felizes por desejar que sejamos abençoados. Deus não quer que sejamos felizes por desejar que sejamos abençoados. E aí eu quero te lembrar do texto de Mateus capítulo 5. Lembra das bem-aventuranças, quando Jesus vai falar bem-aventurados ou mais que felizes, né? A palavra grega ali é makarios, que quer dizer, pode ser traduzida por mais que felizes ou sumamente abençoados. É por isso que Deus não quer te fazer feliz. Deus quer você mais que abençoado, mais que feliz. É muito mais profundo. Em outras palavras, Deus deseja que sejamos mais do que felizes. Porque a felicidade desse mundo se baseia em coisas que passam, efêmeras, inconstantes. Mas as bênçãos de Deus transcendem a tudo que o mundo oferece. O conceito de Deus de felicidade está para além de ter coisas, de experimentar e vivenciar situações. O reino de Deus é de ponta cabeça. Se você ler lá depois Mateus capítulo 5, você vai ver que felizes não são os fortes, mas são os que choram. Felizes não são os que caem no discurso do materialismo, mas são os misericordiosos, a gente que é generosa, que olha para o próximo com um olhar de misericórdia. Felizes não são os que rompem as relações por qualquer motivo, mas são os pacificadores. Então, se é isso que o mundo está dizendo para nós, que é ser feliz, Deus não te fez para ser feliz. Deus te fez para ser mais do que feliz. E aí o Salmo 121, eu volto nele, que nós lemos lá no início, nos dá o que é que Deus diz que é ser feliz. Olha o que o texto diz. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Se a gente perguntasse para Deus, Deus, o que é um homem feliz? Se a gente perguntasse para o salmista, o que é ser um homem feliz? Ele diria, ser feliz é temer a Deus e ter prazer nos mandamentos de Deus. Ou seja, ser feliz é conhecer a Deus e obedecer a Deus. Isso é extraordinário, irmãos, porque às vezes nós olhamos para Deus como um estraga-prazeres, como alguém que é contrário a tudo que nos deixa felizes. Mas o salmista está dizendo que existe uma felicidade muito diferente da que o mundo oferece, que é uma felicidade de conhecer a Deus e obedecer a Deus. Bom, para o mundo, ser feliz é ter muitas mulheres ou muitos homens. Para Deus, ser feliz é conhecer a Deus e obedecê-lo. Então, ser feliz é constituir uma família e honrá-la até a morte. Olha como é que a lógica é diferente. Para o mundo é experimente várias sensações com vários parceiros. Para Deus é escolha um e honre o seu compromisso até o final da sua vida. Para o mundo, ser feliz é ter muitos vícios. Viva a sua vida com muitos prazeres, experimente de tudo, vá à loucura. Para Deus, ser feliz é só depender dele.
é não ter nenhuma dependência a não ser do Senhor. Para o mundo, ser feliz é fazer sexo, é fazer do sexo um ídolo. Com vários parceiros, com várias pessoas. Para Deus, é honrar o seu parceiro, sua parceira, e desfrutar do sexo dentro de uma relação segura e honrosa que é o casamento. Para o mundo, ser feliz é ser materialista, é ter. Mas para Deus é viver com contentamento e generosidade, é repartir, é dividir. Então veja que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Para a Bíblia Sagrada, ser feliz é conhecer e honrar a Deus. E aí, eu me lembrei de um conceito do pastor Ed René Kivitz, no seu livro Vivendo com Propósitos, onde ele diz que felicidade é muito mais um jeito de ir do que um lugar que se chega. Faz muito sentido. Felicidade é conhecer a Deus e desfrutar de Deus na caminhada. A felicidade não está ali e além, mas aqui e agora. Eu sou feliz com o que tenho. Por quê? Porque tenho o meu Deus, eu obedeço ao meu Deus, eu tenho a minha família, eu honro a minha família, eu honro as minhas relações. É o jeito que eu levo a minha vida. E os irmãos sabem que nesse jeito de levar a vida, às vezes a gente chora, é doído, temos que lidar com as nossas tentações, com as nossas frustrações. Mas isso é ser feliz. Irmão, presta atenção. Ser feliz não é viver de experiências. Ser feliz é viver de convicções. Gente, anota isso. Ser feliz não é viver de experiências. Ser feliz é viver de convicções. Eu não vivo de experiências, de picos de prazer. Eu vivo de convicções. Eu tenho um Deus que eu o conheço e o amo. E eu vivo a partir das suas convicções. Tudo que te faz feliz dá trabalho. Esse papo de o que te faz feliz é o que te gera a sensação gostosa, isso é mundano, isso é secular. Risca isso da sua vida em nome de Jesus. Tudo que é bom para a sua vida dá trabalho, é um processo. O versículo 2 reforça isso que eu estou te falando. O versículo 2 diz assim: os seus descendentes serão poderosos na terra. Os descendentes desse homem que é feliz e teme a Deus. Gente, esse final é espetacular. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Gente, isso aqui é extraordinário, porque você consegue mensurar qual é a alegria, a felicidade de você impactar gerações. Porque o homem que teme a Deus, olha como é que é a geração. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Esse homem feliz que conhece a Deus e obedece a Deus, ele gera uma geração de gente íntegra. Então ele honra a sua mulher, ela honra o seu marido, ela honra as relações que está envolvida, de tal forma que aqueles que vêm posteriormente, que observam o seu comportamento, serão também íntegros, serão também plenamente felizes, plenamente abençoados. Irmãos, existe uma felicidade que não existe no mundo dentro do Evangelho. A felicidade de honrar a sua mulher, a felicidade de honrar o seu marido, a felicidade de honrar os seus pais, a felicidade de não cair no discurso do materialismo. Existe muita beleza, muita alegria nisso. Mas nós estamos secularizados e achando que viver as experiências, os picos de prazer do mundo é o que vai nos fazer felizes. Precisamos mudar essa cosmovisão. Como é feliz aquele que teme e obedece ao Senhor. Eu queria concluir, irmãos, te contando uma história para você entender tudo que eu falei aqui hoje. Imagina comigo que você é um peixe. Você é um peixe. E aí você é um peixe, e aí eu vou lá e tiro você do mar e coloco você na areia. Eu te pergunto, você ficaria feliz? Agora imagine que
Você é um peixe e eu te coloquei na areia. E eu ofereço a você R$500.000 livre de impostos. Você como um peixe, você ficaria feliz? Bom, eu tenho certeza que a sua resposta é não. Muito simples, porque você é peixe, você não foi feito para a areia, você foi feito para o mar. E qualquer coisa diferente de água não vai fazer você feliz. Isso vale para nós. Qualquer coisa deste mundo não vai nos fazer felizes. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para ele. Nós somos como um peixe fora d'água. Jamais conseguiremos encontrar uma felicidade duradoura neste mundo, porque nós não fomos feitos para este mundo temporário. Por isso, irmãos, nós deveríamos diminuir a nossa expectativa quanto à terra. Terra não é céu. Vou repetir, terra não é céu. Nós fomos criados de tal forma que nós só encontramos uma alegria verdadeira em Deus. Enquanto a gente estiver na areia, não resolve, porque foi criado para o mar. Por isso, não é a quantidade de dinheiro, de casa, de carro, é bebida, é droga, isso aí não satisfaz você não. Você vai nadar e morrer na praia. O que nos satisfaz é o Senhor. Impossível não se lembrar da frase de Santo Agostinho, que disse: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansa em ti. Para de buscar nas coisas do mundo uma felicidade que só Deus pode te dar. Chama Jesus para sua casa, chama Jesus para o seu coração, para os seus vícios, para as suas angústias. Você que é cristão, muda sua cosmovisão. Para de achar que as coisas desse mundo vai te dar felicidade. O sexo vai te dar, a casa vai te dar, o carro vai te dar, o seu trabalho vai te dar. Como é feliz o homem que conhece a Deus e teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Que a sua geração seja uma geração de homens e mulheres íntegras, porque não lhes faltou o exemplo de alguém que não fez da felicidade um ídolo, mas entendeu que ser feliz é ter Deus e obedecer a Deus, e que existe uma alegria absurda, indefinível, indizível em fazer isso. Que Deus permita a você que você encontre a verdadeira felicidade, que é conhecê-lo e amá-lo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi mais um Adorando em Casa. Queria muito agradecer a sua presença, a presença da sua família. E lembrar você que Deus vai dar a você oportunidades essa semana de praticar o que você aprendeu. Então abra os seus olhos, o seu coração, ande atento a essas oportunidades e viva tudo aquilo que você está aprendendo. Eu queria te lembrar de tirar uma foto, nos marcar no Instagram, @IBCPalmeiras, para que seus amigos também conheçam a nossa comunidade. Eu desejo a você uma ótima semana, que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa em nome de Jesus. Amém, amém.